Bom, a gente se conheceu, eu acho que foi em 96, através de um amigo. O Adilson foi na minha casa, a gente estava fazendo um almoço e ele chegou lá. O amigo foi o Marcos, eu estava com o Rogério, com a Ieda, e lá que a gente se conheceu. A partir daquele momento, a gente criou essa amizade. Então, a gente estava sempre junto em grupo, né? Era um grupo de amigos que a gente sempre estava. Muitas reuniões a gente fez na casa do Adilson. E o que o Adilson representou para mim, que foi bastante forte, é que eu já era kardecista. E a partir do momento que eu tive esse contato com o Adilson, a gente começou a frequentar as reuniões lá na casa dele, toda quarta-feira. E o que ele me trouxe de muito importante é uma nova característica do kardecismo, que eu acho que é a espiritualidade verdadeira, que é não tem discriminação, é uma liberdade para a gente se manifestar, para a gente aprender, para a gente doar e receber. Então, foi muito importante essa característica, além da amizade que nós tivemos todo esse tempo, a intimidade que foi crescendo, as viagens, tantas festas que a gente fez, e o Adilson sempre se apresentando como uma pessoa totalmente sem grilos, né? Vamos dizer assim. Ele era muito livre, eu acho que é isso, é uma alma livre, é uma alma que chegava e é uma alma que principalmente recebia. Então, a nossa relação teve momentos, no meu caso, que eu tive momentos difíceis, que eu não sabia muito como enfrentá-los, e a quem eu recorria? Era o Adilson, né? Aquela casa dele da Rua Marina, aquela varanda envidraçada que a gente ficava, ele ficava lá fumando, conversando, aqueles livros todos. E a gente conversou muito lá. Ele me dava muito apoio, ele me consolava, ele dava o ombro, né? Em muitos momentos difíceis que eu tive. E aí foi uma relação mesmo mais íntima nossa, que era mesmo nós dois, eram momentos que eu ia na casa dele, que eram para conversar mesmo, para poder ter uma conversa mais íntima, né? Então ele foi muito importante para mim. A gente fez muitas viagens, e nessas viagens sempre a gente tinha música, dança, cantorias, era muito gostoso, né, tudo que a gente fazia. Foi uma época que foram 10 anos, 9 anos, né, que a gente se reunia muito, era realmente o espírito de amizade mesmo. Estávamos sempre juntos, fazendo coisas juntas, saindo juntos, desde a balada até a oração. Então, foi uma reunião de almas mesmo. Eu acho que foi um encontro de alma mesmo, que a gente teve essa reunião de amigos, mas eu acho que a gente se reencontrou, porque a gente já deve ter vivido muita coisa em outras existências, eu acredito nisso. Quando ele partiu, foi uma coisa para mim, um choque, é claro, que a gente não esperava que fosse acontecer, né? O Adilson era uma pessoa que tinha muita vitalidade, né? Imagina, eu nunca esperei que a gente fosse perdê-lo aqui daquela forma tão rápida, né? O que eu senti é que eu não pude participar mais desses últimos momentos que ele teve, né? A gente se viu poucas vezes, né? As últimas semanas de vida, acho que a gente se viu uma vez. Então, a saída dele, da minha parte material, foi, é claro, que foi muito sentida, mas ao mesmo tempo, ele nunca saiu de mim. Até hoje, apesar de já ser bastante tempo, né, que aconteceu, eu sinto o Adilson sempre perto. Principalmente em momentos que eu estou assim mais necessitada, parece que eu me conecto a ele.
e a gente tem essa conexão. Eu sinto que eu converso com ele às vezes, eu posso chamá-lo, eu posso me conectar, porque eu sei que ele está sempre perto, né? Então, a presença dele, para mim, ainda é muito forte, e para mim, ele está vivo aqui dentro de mim, e, e sempre conectado em todos os momentos, né? Eu comecei a frequentar o Libertação, desde então, né, desde que a gente se conheceu, e eu faço parte, né, do Libertação até hoje. Então, lá é um lugar onde eu consigo também fazer uma contribuição mínima, mas onde a gente pode praticar um pouco de tudo que ele nos ensinou, e sempre tem uma lembrança e sempre vai ter um pedaço dele. Onde quer que o Libertação esteja, o Adilson está presente, porque ele é Libertação, né? Eu sempre ouvi falar do Lúcio, mas na verdade eu nunca o conheci, né? Quando eu conheci o Adilson, o Lúcio já tinha falecido, né? Mas eu sei também a importância que foi na vida do Adilson, né? E para o Libertação também. Eu tenho a mania de fazer muitas fotos, fazer muitos registros, fazer muitos vídeos. Então, hoje mais ainda, né, que a gente tem mais acesso, mas eu tenho muitas recordações lindas do Adilson. E sempre a gente feliz, sempre a gente comemorando, sempre a gente celebrando a vida. A sensibilidade do Adilson me toca até hoje, porque eu acho que ele é uma pessoa muito sensível, e apesar de a gente olhar assim, falar e pensar, o Adilson, ele vivia uma vida diferente, mas em tudo que ele fazia, eu via a sensibilidade de um verdadeiro ser humano. É ali que eu acho que eu aprendi muita coisa na minha vida. Então, Adilson, para mim, até hoje, é uma referência de viver, de como a gente deve viver e como que a gente deve encarar a vida. Então, resumindo, eu acho que é isso. Adilson é sentimento antes de tudo, e ele ainda vive aqui, comigo, dentro de mim. E outra, ele também trouxe, né? Ele era um agregador. Ele trouxe muitos amigos. Eu conheci muitas pessoas que até hoje eu tenho contato, que até hoje eu tenho amizade, e foram pessoas que eu conheci através dele. Frequentando a casa dele, a gente conhecia muitas pessoas, que a casa dele era um espaço comunitário, né? Então, qualquer momento que você chegava na casa dele, você encontrava pessoas lá. E então tem muitas pessoas que passaram e foram embora, é claro, mas muitas pessoas que ficaram, que a gente conheceu através dele. Até você, né, Caio, que a gente se conheceu, a gente tem contato até hoje. Assim, quando eu conheci ele, foi muito maluco, porque olha só, né, como que eu conheci, não sei se você conheceu o Chico e a Sueli. Eles Não. eles trabalhavam no centro lá, e eu conheci, eu morava no Jardim Cambuí, ali perto do bairro Paraíso, Santo André, e eu conheci a filha do Chico, a Regiane. Eu lembro, eu tinha assim, 16, 17 anos, isso foi em 94. E aí eu lembro que eu tava meio numa coisa meio assim, aquela crise adolescente, tipo, mano, não existe Deus, não existe nada disso, bobagem. A igreja só fez coisa errada e tal. Eu tava nesse momento, assim, eu conheci o Chico, que era um cara que frequentava o Libertação. Aí eu lembro que o Chico, a gente foi conversando, o cara era um cara legal, ele é contemporâneo do meu pai, assim, mais ou menos da mesma idade do meu pai. Eu achei o cara legal, ele falou, aí ele falou assim, se você quiser, eu faço uma reunião de quarta-feira. Ele fazia evangelho no lar, na casa dele, lá. Ele morava numa casa bem pequenininha, assim, era só quarto, uma cozinha, uma sala bem pequenininha, assim, sabe?
era no fundo de uma outra casa, assim. E aí eu lembro que eu falei assim, ele falou, a gente faz uma reunião aqui, né, que é assim, assado. Eu falei, quiser participar, eu quero lá ver e tal. Aí eu fui, ele incorporou, né, tal, assim, nunca tinha visto, né, foi um negócio assim, uau, né. E aí eu lembro que os mentores dele falavam do Adilson. Olha, aí eu assim, porque eu não, ele nunca falava Adilson e tal. Depois os mentores dele falavam do Adilson, falavam de libertação. E aí eu fui em libertação de sábado, conheci o Moacir, amava aí, comecei a ir em 94, eu comecei a frequentar e tal. Aí acho que em 97, depois, tudo isso de 3, 4 anos depois, eu fui num sábado e o Moacir não foi. E quem foi substituir o Moacir foi o Adilson para dar a palestra. E aí eu achei incrível assim a palestra, né? E eu gostava disso porque assim, na época eu estava estudando ciências sociais, que é uma universidade super, né, materialista, assim, digamos, né? Mas mas essas reuniões na casa do Chico me abriram esse lugar do espiritual, desse outro lugar que me pegava de alguma maneira. E aí eu lembro que eu estava com uma pasta, eu tava com uma pasta assim de estudo e tinha o livro o Manifesto Comunista do Karl Marx. Aí o Adilson viu no final, assim, falou, olha, que legal, veio conversar comigo, assim. E depois conversar e aí chegou numa coisa de música e ele falou que tinha muito CD e tal. Um dia eu fui visitar ele. Mas fui lá, visitei ele, achei assim, fiquei meio assustado, né? A casa dele, tal, assim. Aí tinha um cara que me paquerou, assim, sabe? Aí eu fiquei meio, assim, eu nunca tinha vivido isso, né? Porque a vivência do Adilson na minha vida foi muito louco, porque eu venho de uma família que meu pai é operário, minha mãe também, costureira, minhas irmãs, eu trabalhava em fábrica. Então, assim, eu não tinha contato com o que fosse diferente disso. E viver frequentar a casa do Adilson foi abrir o universo, né? Da diferença, do que é diferente da humanidade em outra amplidão, assim, né? E aí eu lembro que eu fui, peguei o CD, depois eu devolvi para ele, assim, o CD, e depois nunca mais vi ele, assim, via no centro, assim, oi, tchau. E depois, em 2001, em 2000, eu mudei pro vizinho da Marina ali dele. Aí eu lembro que eu me separei da Denise, né, da mãe do Pietro, e aí eu lembro que eu fiquei muito mal, assim, né, eu lembro que eu tava até falando esses dias com a Fernanda hoje sobre esse ano 2001, foi. Eu tava muito mal, assim, eu lembro que eu tava numa escola que um aluno deu um tiro na professora, uma escola pública, e foi, nossa, foi horrível, tava lá, via pessoa sangrando, foi assim, um negócio. Aí um mês depois, atacaram as Torres Gêmeas. Assim, e um pouco antes eu tinha assim me separado. Eu tava assim muito mal. Aí eu fui segunda-feira lá fazer orientação. Aí quem me orientou foi o Adilson. E aí a partir daquilo a gente se ligou. Eu falei, tô morando perto da sua casa agora, tal. A conversa foi até hoje eu encontrei anotações dessa conversa, né? De quanto eu tinha de culpa e de medo e de coisa e tal. E aí, assim, foi muito libertador para mim, assim, né? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a frequentar a casa dele. Comecei a ir lá, tal. E aí eu me senti, assim, eu lembro que eu era muito... Eu me segurava muito, assim, né? E lá eu me senti assim, eu posso ser o que eu quiser. Foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, né? Não existe, assim, um dogma que eu tenho que me submeter, né? Uhum. E aí foi muito, muito louco, assim, porque eu nunca tinha sentido isso. Então, a vivência com ele foi isso que você falou no começo, assim, um pouco de entender essa parte do religioso, espiritual, mas num ponto de vista libertário, num ponto de vista não dogmático, assim, isso é proibido, isso não pode, essa pessoa está fazendo pecado, essa pessoa, sabe, assim, isso foi muito, nossa, foi importantíssimo, assim, eu penso assim, eu só fui fazer arte, fui me relacionar com a arte depois de ter vivido com ele, né?
E eu queria saber de você, se você tem, assim, ou um momento, assim, porque eu lembro essa conversa, de muitos que a gente teve, foi uma conversa que mudou o rumo da minha vida mesmo, assim, sabe? E Uhum. se você sente isso, sentiu isso em algum momento, assim, se alguma coisa, assim, específica que ele fez, se você lembra, se você quer contar, que uma conversa ou uma coisa que ele fez que te mudou de rumo, te tirou de um rumo e botou em outro, ou te auxiliou a transformar o que estava vivendo. Eu acho que é no plano mais amplo, que seria a questão, principalmente, quando eu falei que eu já tinha contato com o kardecismo, eu estava em conflito pelo fato da minha homossexualidade. Eu mesma já tinha, assim, questionado se aquilo seria realmente aceito é, pela religião, né? Será que eu estava fazendo alguma coisa? Será que eu estava cometendo algum pecado? Desde a minha identificação, né? Eu sempre tive esse questionamento, esse conflito. E quando eu comecei a frequentar o kardecismo, eu fui atrás de literatura para saber, né, como é que era encarado. E eu sempre achei literatura que condenava. A partir do momento que eu tive o contato com a Dilson e a gente começou a conversar e eu fui vendo que não era nada daquilo, aquilo parece que tirou um peso da minha vida, sabe? Então eu acho que eu posso falar que esse seria o ponto que pode ter assim mudado toda a minha visão, porque aí eu deixei de viver uma coisa que eu achava, eu mesma me condenava, e eu comecei a viver aquilo num plano mais amplo e compreender através do Adilson, através da própria vida dele, né? E através de tudo que ele trouxe para mim, que aquilo era simplesmente uma coisa natural. E para mim antes isso não era. Uhum. Então, acho que isso foi muito libertador para mim, essa questão. Foi uma coisa natural, foi uma coisa que eu poderia encontrar respostas espirituais para aquilo, e até então eu tentava, eu lutava, mas eu sempre tinha alguns conflitos, né? Então, parece que tudo ficou claro, né? Tudo se esclareceu a partir do momento que o Adilson me trouxe esse novo prisma de como é viver realmente, sem ter que ficar rotulando, sem ter que a gente ficar se vigiando, porque, afinal de contas, todos nós somos almas. Então, a gente é livre para amar e para receber o amor da maneira que a gente achar melhor, né? Então, acho que pode ser esse fato, sabe, Caio? Sim. Que foi muito importante para mim. A leveza, né? O Adilson era leve, né? É, eu lembro, eu lembro que quando eu fui conversar com ele, muito mal, eu lembro assim que ele. Nossa, eu tava muito triste, ele me tirou, assim, né? Eu lembro que parece que ele pegou com a mão mesmo, assim, até hoje eu sinto isso, assim, sabe? E sinto falta disso hoje, assim, né? Quando ele Aham. morreu, eu senti, assim, que já perdi muitas pessoas, assim, né? Mas nunca sofri tanto, assim, nunca foi tão me pegou tanto quanto a morte dele, assim, né? O desencarne dele, assim. Porque eu sentia isso, assim, era um porto seguro, lembro o tempo todo eu sentia isso, assim, naquela casa dele, né? Sim. Era um porto seguro, assim, então eu tava numa angústia, eu lembro que ia lá, ele conseguia, às vezes até dando bronca, assim, às vezes até, não brincando, mas às vezes, eu levava um negócio lá achando que era mó, aí ele falava assim, isso é desse tamanho só, você tá achando que é desse tamanho, e Sim, é tinha isso, uma frase, entendeu? Para de ser boba. Ah, nossa, é verdade. tinha uma frase que ele sempre falava, isso aí é bobagem, tudo bobagem, não era? Lembra? E realmente, né? É, Aí a uhum. gente compreende, poxa vida, que a gente está sofrendo tanto por uma questão, e de repente você olha a vida de outra forma, né? E aí aquele momento que você está vivendo é tão pouco, é tão pequeno diante de tudo que você já viveu e tudo que você pode viver, né? Que é realmente o que ele falava, é tudo bobagem. É.
Não, isso, uma vez assim, eu lembro que eu tava lá, tava eu e ele na sala assistindo televisão, assim, tava passando, foi logo que depois que o Chico Xavier morreu. É. E eu lembro que até um dia eu tava na casa dele, peguei um livro, assim, abri o livro e tinha uma carta do Chico Xavier para ele. Não sei se Ah, chegou. é? Uma Não, não carta assim, vi. tipo assim, aí, Adilson, como você tá? Não uma carta psicografada, uma carta do Chico Xavier para um amigo, Aham. que era o Adilson, assim, olha, mandando uma carta, como tá em Santo André, não sei o que, é tipo isso, assim, tá dentro de um livro. É. Então, eles eram amigos, né? Aí eu lembro que a gente estava assistindo sobre ele tinha desencarnado e tal, em 2002, acho que foi. Então, entrou um monte de gente na sala e entrou na frente da televisão. Eu fiquei assim, falei, gente, eu fiquei na minha, não falei nada, né? Eu lembro que ele nem ligou. Eu falei assim, eu fiquei assim, né? Aí eu lembro que eu fiquei me sentindo incomodado, porque a gente tava assistindo aquilo, a gente tava, né, vendo aquele programa, era sobre o Chico Xavier, que era um cara que ele conhecia, que tinha acabado de morrer. Aí, mano, eu lembro assim, todo mundo foi embora, acabou o programa, a gente não conseguiu ver. Aí eu falei assim, nossa, você não ficou chateado que as pessoas entraram? Aí ele falou, não, eu assim, eu fiquei feliz. Eu lembro que eu fiquei assim, nossa, que legal isso, né? Porque às vezes eu fico até É. hoje, assim, acontece alguma coisa, você fica, nossa, não atrapalha. E eu lembro assim que ele tinha uma relação de amor verdadeira com cada um, mesmo que o cara Uhum. tivesse vacilado ali, feito uma coisa que atrapalhasse ele não sentia como atrapalhado, assim, fui atrapalhado. Não, ele recebia, sabe? Ele recebia, Aham. assim, e mudava. Eu achava isso uma dança, né? Uma É. dança da Ele vida acolhia, perfeita. né? Acolhia. Em todos os sentidos, no sentido mais amplo. Né? Que às vezes a gente estava lá reunido, até estava em oração lá, e de repente batia alguém na porta, ele parava, mandava alguém abrir lá para deixar entrar, enfim, Yeah. é o acolhimento, realmente. Você. Aquela casa que mal cabia todo mundo, lembra que a gente fazia Nossa, umas reuniões, umas festas lá, nossa. não cabia tanta gente, né? É, Mas o coração nossa. dele era enorme. Aquela cozinha dele, eu lembro que era É uma isso cozinha que eu ia falar. minúscula. Ficava todo mundo lá dentro da cozinha. Eu lembro assim, nossa, aquela casa, nossa. Eu fui lá, né? Eu te falei, né? Eu fui lá depois, agora, Sim. 2019, eu consegui entrar na casa. E aí eu lembro, gravei um negócio, você chegou a assistir, eu postei, depois eu tirei, eu deixei não público. É. Mas eu lembro assim que perdeu, a casa perdeu, assim, eu fui lá, falei, não, eu vou lá ver a casa. E aí a casa tava É. assim, é outra coisa já, sabe? Muito louco isso, assim. É, porque não Eu, tem a energia dele lá, né? eu fiquei, eu Aquelas obras de arte, para onde você olhava, né? é, aquilo marcou até meu filho, que quando ele ia lá, ele tinha, sei lá, ele começou a ir lá com 1 ano de idade, foi até 5 anos de idade. E hoje o Pietro, meu filho, ele trabalha com escultura, né? Com Hum, artes visuais nessa pegada de esculpir e tal. E aí eu lembro, uma vez o meu filho falando assim que a primeira vez que eu tive contato com isso, né? Foi na casa do Adilson, ele falando. Ele falou, meu pai tinha um amigo, chamava Adilson. Aí ele me levava lá, assim, nossa, era muito louca a casa, cheia de coisa, assim. E lá tinha umas estátuas, e aí eu ficava assim, nossa, estátua. Ele ficava olhando aquilo, assim, né? Então, é. assim, eu lembro. E quando eu entrei na casa dele, eu senti a mesma coisa. Eu falei, nossa, como essa casa. Por isso eu quis voltar lá, sabe? Assim, era uma coisa meio. Tentar resgatar uma coisa que não se resgata Sim, mais, sim, né? eu entendo você. Eu entendo. É que a gente procura ali no material, né? Procurar alguma coisa que nos traga aquela lembrança, aquela memória afetiva, né? E realmente o lugar, eu não sei como é que está agora, eu não vi o vídeo, mas É, eu acho que, né? é, Não tem mais. mudou. E eu lembro que ele, quando ele tá assim. Tem uma vez que ele falou assim pra mim, a gente brincando, assim, aí ele falou assim, quando eu morrer, você vai ficar chorando aqui no portão de casa, aqui. Ele falou uma coisa assim, sabe? Mas assim, não Ah, tava nem perto dele ficar doente. sim.
Aí eu falei, cala a boca, eu acho que eu vou fazer isso, não sei o quê. Tal. Aí aconteceu exatamente isso. Logo que ele morreu, eu lembro que um dia eu tava assim, eu passei na frente da casa dele, comecei a chorar, assim, fiquei no portão chorando. E aí eu lembro que, nossa, ele falou que ia acontecer isso, aconteceu. Até hoje, quando eu passo lá, eu sempre olho para aquela varanda, que era lá que a gente ficava bastante, né, olhando ali. Tinha os livros, né? Tinha muito livro ali, enfim. A música também, conheci muita coisa de música através do Adilson, jazz, muita coisa. Ele era eclético, né? Nossa, eu lembro que a CD-teca dele tinha o mundo inteiro ali, né? Tinha África, Ásia, Europa, tudo ali, assim. Eu lembro que era incrível mesmo. E, bom, tudo bem, tá aqui. Uhum. O que eu peço para todo mundo, pensando a sua vivência com ele, né? Assim, se você fosse pensar um verbo numa ação em relação a essa vivência com ele, que verbo seria, assim? Eu acho que é o acolher, que eu já citei várias vezes aqui, mas eu acho que é isso que marca bastante o meu contato e a minha vivência com a Dilson. A amizade, assim, profunda que eu desenvolvi, o carinho, o amor que a gente desenvolve, né, para uma pessoa que você tem admiração. Acho que é isso, cara. Tá Quero bom. achar o texto, quero ver se eu acho o texto para falar para você. Tá, você falou que tem no Facebook? É, Tá, eu vou ver se eu entro com o Facebook da Fer e tento procurar. Aí, se eu não achar, eu te falo, olha, não consigo achar. eu acho para você Tá e bom, eu te dou o tá link. bom, pronto. Mas foi muito importante. É muito louco, porque eu lembro que na época ele estava vivo, eu tentei escrever uma carta para ele, eu tenho até hoje a carta, não consegui entregar. E um pouco esse projeto, acho que é um pouco entregar uma coisa que não deu para entregar, assim, que eu quero entregar, Essa sabe? mensagem, né? Uma mensagem do meu E é amor. interessante também, eu sempre recordo, né, que quando a gente fazia as reuniões de quarta-feira lá, que tinha incorporação e os mentores do Adilson, sempre falavam, né, que a gente tinha que se preparar, porque a gente ia viver dias difíceis, e a gente sempre ficava pensando nisso, né, hoje eu penso, né, eu acho que era a isso que eles se referiam, né, toda essa questão que a gente está vivendo, que é tão diferente, né, tão perturbadora até, né, que a gente está vivendo há mais de um ano e meio aí, e eu sempre me recordo das mensagens que a gente recebia lá. Então, Eu lembro acho que também foi... disso. As últimas reuniões, eu lembro que a irmã falou muito isso mesmo. Eu lembro que ela Pois sempre é, falava, que assim, a gente tinha que se preparar, né? Mas como que a gente se prepara? é. Bom, Ione, acho Então, que é isso. Se tá. você quiser falar mais, eu tô super. Não, eu acho que é isso também. É isso que até hoje eu chamo disso, sabe? Quando eu tô assim, ainda chamo, Dilson, vem aqui. Dilson, cadê você, né? Que é justamente o quanto ele marcou nessa questão de estar presente. Eu sinto que ele está presente. E tem muitas reuniões que a gente já teve, né, na libertação, e em algumas das reuniões ele veio e ele deixou uma mensagem. Isso é muito comovente, né? Saber que ele está presente, ele está acompanhando a gente, né? É, Então, isso é legal. Saber que ele bom. está perto e que está. E o que a gente faz lá também é sempre pensando no que. Na semente que ele plantou, né? Que eles É, plantaram, né? E principalmente na semente que o Adilson plantou dentro de mim. Então, eu gosto de dedicar isso sempre, pensar nele sempre. tá E bom. agradecer sempre pela oportunidade de ter vivido com ele, né? Ter compartilhado um pedaço do meu caminho e do caminho dele. Eu também. Muito obrigado, viu?